E, bom, a outra pergunta que eu ia falar, do outro tema, assim, técnico da seleção. O Edinaldo Rodrigues aí ficou... foi dito, acho que essa semana, que ele vai pra Europa, né? Cheio de mistério. Cheio de mistério, é. E tem uma especulação danada aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tentei convidar um treinador aqui do Brasil pra vir aqui. Ele falou, não, só vai se pronunciar depois que o técnico da CBF o técnico da seleção foi escolhido. O que você tem de informação assim? E se, de fato, essa coisa de que vai ser um estrangeiro é quente mesmo? Tem uma queda de braço importante. O Edinaldo Rodrigues quer contar com um técnico estrangeiro. Só que antigas forças da CBF, como o Ricardo Teixeira, que já não é presidente há um tempão, mas... Ele ainda tem força na CBF? Muito, Gente. muito. Ele trabalha nos bastidores para que o André Sanches se torne o diretor de futebol. Aham. E se o Andrés for o diretor de futebol, tudo se encaminharia para que o Mano Menezes seria o técnico da seleção. De novo. A informação que o Caio trouxe é uma informação Aham. de um bastidor quente, né? Eu acho que a partir de agora que as notícias vão começar a ser de fato divulgadas, o Tite teve nessa semana, né? Rescindiu. No Rio de Janeiro para rescindir o contrato. O Juninho Paulista também já se comunicou saindo. que ele não fica. Vai haver uma reformulação grande na CBF. Então o Edinaldo tenta fazer que a decisão seja dele. Eu que sento aqui, eu que vou tomar a decisão. Só que, ao que parece, ele já escutou alguns nãos, né? Do José Mourinho, do Carlo Ancelotti. E isso vai enfraquecendo a ideia dele de contratar um técnico estrangeiro. Ele ainda deve ter mais 1 ou 2 tiros para dar. Imagino que vai tentar dar em técnicos menores. Vai pensar em segunda e terceira prateleira. E aí, só para lembrar, não é nenhum demérito quando você conversa com o Guardiola, com o Klopp, com esses caras não querem treinar seleções. Nem do país deles. Uhum. Porque estar à frente O da Xavi seleção... recusou, né? É você sumir do mapa. Para esses caras que são grandes lendas, autoridades, você tá na seleção, você vai aparecer a cada 2 meses. Como você, como técnico de clube, você tá todo final de semana na mídia. trabalho diferente, né? Completamente. Então, esses caras, eles não querem trabalhar. Eu não sei se em algum momento você pensou nisso, mas se eu fosse presidente da CBF, eu tentaria, com esses grandes nomes, uma possibilidade de conciliar. A primeira coisa que eu faria era ligar pro Guardiola e convidá-lo para continuar trabalhando no City e conciliar o trabalho na seleção brasileira. Que dá perfeitamente, né? Eu prefiro ter o Guardiola em meio período do que qualquer outro treinador brasileiro. Claro, Totalmente. sem dúvida. Até porque é um cara dedicado, é um cara super empenhado. Todos os estudos dele se aplicam ou tem algum benefício para a seleção brasileira. Ele enfrenta vários dos atletas que ele convocaria. Exato. Enfim, mas imaginar que esses caras vão largar os clubes onde eles estão para treinar uma seleção, por mais que seja a seleção brasileira. Mas é eu acho muito- que isso só rolou na época do Lucha, né? Quando Mais treinava atrás, o né? Corinthians e treinou a seleção, né? Isso acabou saindo de uso, né? Mas a discrepância em relação ao técnico brasileiro para os técnicos do exterior é tão grande que eu preferiria ter um técnico de ponta nesse modelo do que qualquer outro. Mas se não for, digamos que todos esses caras grandes não pudessem, né? Eu tentaria contratar o Jorge Jesus. Eu ia perguntar Pois é. isso, né? Se ele tava no radar. Porque assim, não, mas aí você... E ele? Ele Você acha que toparia, ele toparia, ele largaria o Fenerbahçe com certeza. Já é um cara que já não tá na primeira prateleira, nunca esteve, né? Mas não tem um mercado muito grande no futebol europeu. E ele sabe do tamanho o que representaria para ele treinar uma seleção brasileira com a chance de ganhar um título mundial depois de 24 anos. Mas já treinou a seleção brasileira, ele, né? Ih, com esses papinhos. Então, e cara. aí o Abel, muita gente fala do Abel, né? Do Abel Ferreira. Eu temo que a passagem, se o Abel for contratado, eu temo que a passagem não seja bacana. É mesmo? Estilo de jogo, cara. O Abel deixou de ser. O Abel chega ao Palmeiras muito reativo, né? Era um Palmeiras que se defendia pra contra-atacar. Isso já não é tão presente. Mas ainda é um cara de conceitos defensivos que explora o contra-ataque. Com a seleção brasileira, você nunca vai ter isso. Mas vem cá, não é o que a gente tá precisando, talvez? Não, mas a gente vai ter poucos jogos pra. Nunca. Mesmo. A gente é eliminado pela Bélgica, num jogo em que só o Brasil atacou. É verdade. Tem A razão. gente é eliminado nessa Copa num jogo em que o Brasil não atacou, mas também não foi atacado. Não. Enfim. Não. A Croácia ficou cozinhando o jogo, né? Porque assim, quantos jogos o Brasil da era Abel Ferreira vai poder se dar o luxo de dar bola para adversário? 2, 3, 1? Pois é, porque todos falam, não, se me dá a bola, não, toma de volta, não quero sair não. Então, eu não sei se seria uma experiência... E assim, o nosso comportamento como torcedor da seleção é um comportamento bem diferente do nosso comportamento como torcedor Com de time, certeza. né? Sim. Ontem eu estava assistindo a Portuguesa, o gol da Portuguesa saiu aos 54 do segundo tempo, numa cobrança de pênalti. Foi a consagração. Putz, eu fiquei feliz da vida. Foi o primeiro ponto que a Lusa fez depois de 7 anos na Série A2, enfim. Na seleção brasileira, uma vitória por 1-0 é uma vitória ruim. Putz, não, tem que fazer 3. Quer show, quer espetáculo. Quer show, quer espetáculo. Então eu não sei se o Abel seria capaz de entregar... Cara, eu considero o trabalho do Abel espetacular à frente do Palmeiras. O Abel, com muito menos capacidade financeira,
faz o Palmeiras se igualar, né? Se igualar. Você pega os títulos do Palmeiras e do Flamengo, eles se espelham, né? Eles são os mesmos nos últimos anos. Eu acho que o Abel tem uma importância gigante para esse equilíbrio, porque não fosse por ele, o Flamengo seria certamente muito mais preponderante, hegemônico. Então, reconheço demais o trabalho dele. Acho que o Palmeiras precisa, e já o remunera. O Abel estava falando dos jogadores mais bem pagos. O Abel é a figura no Brasil com o maior salário da história do futebol brasileiro. Ele ganha 2.800.000 reais por mês. Cacete. É muito dinheiro. Só pra você ter uma ideia, o Vitor Pereira tá ganhando na casa dos 2 milhões de reais no Flamengo. O Jorge Sampaoli, enquanto técnico do Atlético, ganhava 2.200. Então nunca ninguém chegou perto desses 2.800 do Abel. Mas ele merece. Ele merece cada centavo. Tá entregando, né? Mas uma coisa é clube e outra coisa é seleção. Ainda mais pra seleção brasileira, eu tenho dificuldade em ver ele fazendo sucesso.